mas eu ainda não consegui chegar nessa etapa. Mas estou tentando. Estou ali ó, no foco. Estou no foco. A Bahia, eu gosto muito da Bahia. Já dei Uma cidade muita aula em especial. Salvador. É, vamos lá. Ah, mas não chegando. Botei para gravar, botei. Estou aqui procurando o botão para gravar, já está em gravação. Salve, meu caro Bruno, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa, tudo tranquilo. Vamos lá. Ah, na aula passada, a gente parou exatamente no que é conhecido e trabalhado muito como o Reino Médio. Essas nomenclaturas do Egito é muito importante que a gente consiga mensurar que elas são nomenclaturas totalmente inventadas. Isso é o historiador botando a mão no negócio e a partir do momento em que ele coloca a mão, ele tenta arrumar um jeito de nomear e explicar aquilo que ele está vendo. Então, é muito importante que a gente consiga entender que Médio Reino é uma leitura de uma série de características históricas que a gente passa a colocar e a gente passa a observar para poder entender o que está acontecendo ali. E aí, no finalzinho da aula, o Marcelo estava levantando uma questão que eu acho muito legal e acho boa para a gente retomar. Qual é a diferença em a estrutura e o modelo que a gente tinha no Reino Antigo? Por que a gente chama o Reino Antigo de Reino Antigo? Por que eu chamo o Reino Médio de Reino Médio? E quais são as características disso? Vamos lá. O Egito, o primeiro grande movimento de estudo sobre ele foi feito, quer dizer, alguém de fora do Egito, olhando do Egito, tentando entender aquelas características, para além da de história para o Egito, aquela estrutura monumentalizada. Monumentalizada não é de grande, monumentalizada é marcada, é escrita, é mantida. Então você tem essa coisa de manter essa história, de manter esse fenômeno. E qual é a principal maneira que é utilizada pelos egípcios para poder manter essa história? É a guarda e a manutenção do registro físico. Todo o espaço da formação do período nomarca para o período faraônico do Antigo Reino, ele é uma longa linha de um fortalecimento da criação de um mecanismo institucional, não institucional da maneira como a gente entende, institucional da maneira como a gente estuda história antiga, a organização do Palatium, a organização de uma cidade entremeada, com centros de poderes diversificados, onde você vai difundindo o papel de um sujeito representativo de um sistema, representativo de uma ordem. Esse senso a gente consegue observar muito claramente no Egito. A organização tão extremada em vários aspectos, X de colheita, modelo escravista baseado no trabalho compulsório, baseado necessariamente em ciclos, a organização dos espaços, da maneira como as forças que a gente vai chamar de exército se mantêm,
construção de mecânicas de símbolos próprios, organização de uma mitologia mortuária e uma organização. Rainha, mas por que mitologia é tão importante, tão estranha? Me perguntar isso seria a mesma coisa que a gente se perguntar hoje por que a ciência é tão importante. Nós vivemos um momento do ícone da ruptura entre ciência e religião, dada a partir do século XVII, consolidada no século XIX. A ideia de ciência é parte da estrutura religiosa, quer dizer, explicar a verdade, dar entendimento para o que está sendo visto. Então, os sacerdotes faraônicos, eles não são figuras que fazem culto somente. Eles são especialistas. E aí, essa especialização ela aparece para a gente desde arquitetura, organização da cidade, estrutura hidráulica. Mas a que eu acho mais fantástica, que mais encantou o mundo em vários momentos, é o estudo biológico, que claramente é feito e organizado para a composição do processo de mumificação. Rainha, por que eles mumificavam mesmo? É a ideia de que o todo vivo fortalece a memória daquele vivo, a sua continuidade da outra vida. Então, quando você cria mecanismos para, com água quente, retirar os órgãos pelos orifícios, criar os jarros cerimoniais aonde você coloca, e cada um deles em torno do corpo, que tipo de material você usa, formas do enfaixamento, como a manutenção desses corpos em longevidade, marcam não uma estranheza, uma coisa boa de contar por conta da múmia, mas marca, de alguma maneira, a própria estrutura de pensamento, o domínio tecnológico, é um domínio tecnológico, o domínio biológico, e que, de alguma maneira, você acaba fortalecendo esse mecanismo do sistema. Esses sujeitos eram os responsáveis por analisar e propor meteorologia, por definir necessidades econômicas do quanto deve ser o controle ou não do excedente. Ciro Flammarion Cardoso já deixou muito claro, sem excedente no entendo do faraó. Então, quando eu começo a entender todo esse conjunto de mecanismos... A voz chegando bem? A voz chegando bem? Quando eu começo a entender todo esse conjunto de mecanismos, eu consigo entender que o que é criado, fortalecido, organizado dentro do Egito, do Antigo Reino, não é meramente uma atipicidade, mas é a construção de um sistema. Essa construção do sistema ela vai se manter, se organizar, e ela vai estar presente para todos os períodos, apesar de se transformarem. O que garantiu, de alguma maneira, a consolidação desse sistema? A atuação militar, a vitória, o reconhecimento, a legitimidade. Por isso, o faraó do Reino Antigo ser necessariamente retratado como um guerreiro. Por isso, o faraó do Reino Antigo ser cuidadosamente retratado como uma figura que tinha sob seu comando toda a capacidade de fazer agir. Nem tinha tanto. E a gente tem várias discussões interessantes sobre isso, sobre a sucessão das dinastias. Mas a lógica, salve, Renan, a lógica de que, tudo bem? De que ele tem essa capacidade e que ele é o equilíbrio do mundo e que a sua continuidade
mantém o equilíbrio do mundo mesmo para além do nosso mundo. A sua continuidade mantém o equilíbrio do mundo para além do nosso mundo. O que é o ritual da abertura de boca? Você chega, tem aquele espírito em um momento cerimonial, a boca está fechada enquanto você está retirando, para que ele possa estar se preparando para chegar ao mundo dos mortos, e você abre os lábios para que aí então você possa ir ao mundo dos mortos. A ideia de que pela palavra você sai. Olha que simbologia bonita. O espírito está associado à palavra. E pela palavra você vai. A ideia dele permanecer vivo no mundo, a lista de faraós, a maneira como ela está organizada, o papel, a administração. Então, ainda que a gente tenha poucos dados políticos, é muito forte o papel. Quando a gente chega no Médio Reino, esse papel ele está definitivamente em crise. Quando a gente pega as datações relacionadas ao Novo Reino, os movimentos que, de alguma maneira, ajudam a gente a explicar esse processo do Novo Reino, você está vendo que no Novo Reino você não tem ou não consegue consolidar toda uma aura, toda uma estrutura de que sem aquilo ali vai ser impossível, não há. Então a gente precisa ter essa clareza. Vamos entender um pouquinho o que é esses processos. O que a gente pode nomear o novo reino? Ele está baseado em Tebas, é um novo centro político que já havia até em algum momento participado e que tinha. No primeiro período intermediário, discute-se muito que as rebeliões começam em Tebas. Então, você começa a perceber que tem uma relação. O mesmo lugar que é considerado aquele que vai ser o que dissolve, o que fragiliza, o que impede a continuidade do primeiro momento, começa a aparecer como ser o primeiro lugar onde você, muito mais claramente, começa a identificar um novo processo. Como é que funciona esse novo processo? O que tem nesse novo processo que pode chamar a atenção? Eu gosto de pensar que o novo reino ele fortalece a lógica de um domínio e de características do sul. Boa parte dos autores, por exemplo, falam da presença da Núbia e a maneira como a Núbia, durante esse período, ela não deveria ser considerada nos mapas como um espaço em separado. Alguns autores consideram se não teria havido uma unificação. Eu acho sempre uma visão muito ocidental do século XVII e XVIII. Eu entendo que as trocas se intensificarem na lógica desse momento, um certo reconhecimento já é o suficiente. Eu não tenho uma fronteira, mas é inegável que cada vez mais a figura desses novos domínios passam a ter voz. Essas vozes se representam entre os sacerdotes e as formas, mas a figura que você passa a ter no Reino Médio é, sem dúvida nenhuma, de um faraó que tem um papel religioso. Ele tem uma lógica estética que se remete, de alguma maneira, a uma estrutura cada vez mais relacionada a uma estética estética como estética de poder, estética como estética filosófica, não como estética artística. Ela tem uma estética cada vez mais sobre uma naturalização de que os representantes dos poderes religiosos são naturalmente os principais representantes dos poderes políticos
E o faraó é o maior dos seus símbolos, mas uma religião não é o seu líder. Normalmente a religião é a sociedade é ligada a seu líder no momento em que ela está entrando dentro do processo. Quando ela se consolida, isso já é mais incomum. A gente, de alguma maneira, começa a perceber que o faraó, nas representações artísticas, nas formas, eu cheguei a trazer para vocês a representação do Luciano Hatch na aula passada, mas nas formas ele vai ganhando um olhar cada vez mais especial, mas ao mesmo tempo a gente começa a ter alguns registros mais claros nos esquifes, caixões. Não são ainda os sarcófagos clássicos que a gente vai conhecer do período do Reino Novo, mas você começa a ter o registro dos feitos daqueles sujeitos que estão mumificados, reproduzidos dentro ou dentro, na superfície dos esquifes. Então, você vai perceber que tem ali fórmulas e orientações sobre o pós-vida, contextos e a maneira como é que você vai fazer, onde você vai, o que você vai fazer, e pedindo para você lembrar. Você já fez isso, você é desse grupo, você tem que fazer, sua missão é continuar para garantir o equilíbrio entre este mundo e o outro mundo. Quando você pega um autor, se vocês não conhecem o Jan Assman, o Jan Assman faz uma... É quase que um exercício antropológico sobre o olhar egípcio. E ele vai justamente colocar que a religião egípcia ela não tem o fundamento ou a lógica da religião que a gente trabalha aqui no Ocidente. Mas que a religião egípcia ela tem, de alguma maneira, um papel de reproduzir para aquele mundo uma lógica de memória cultural no sentido da história oferecer identidade e continuidade. Pá! Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Se eu disse que a consolidação do reino antigo era estar criando sistema onde o faraó e o seu poder e a maneira como ele está colocado e a maneira como ele está estruturado vai ganhando um poderio, vai ganhando um papel, vai ganhando uma representação, salve, salve, Renato, vai ganhando uma representação enorme. A Câmara Mortuária, a maneira como o sistema se consolida, eu estou afirmando que o Reino Médio tem dois pilares fundamentais. Um, a religião e o papel do sacerdote. Dois, o papel da história e da continuidade da história no sentido de construção de memória social. Falei alguma coisa muito esquisita? Não? Marcelo? Podemos colocar literatura também? Vamos lá. Eu tenho um problema para definir literatura aqui. Se a gente estiver trabalhando com o Novo Reino, as construções literárias, elas são poucas. O Livro dos Mortos é depois. E outros que a gente são depois. A gente tem textos e livros que são organizados com bases de materiais que são retirados de registros, processos. Tem. Mas eu tenho pouco papiro. No final dele tardio, ele começa a aparecer mais aquelas folhas, não é folha, aquelas varetas cheiradas onde são mantidas quantidade do Reino Novo. Tenho alguma coisa no Reino Antigo, mas não sei, eu acho forte falar de uma literatura. Por que você entende que é mais uma literatura ali? Pô, a gente está falando da história oral, quer dizer, dos registros orais que vão se reproduzindo e que a gente vai ver nas câmaras, que a gente vai ver nas mortuárias, que a gente vai ver nos símbolos e vai reunindo isso.
É uma pergunta, não sabe? Mas é maneiro de pensar, porque a gente, muitas vezes, eu vou desligar a câmera só porque eu vou pegar uma água, mas eu vou continuar falando. A gente, às vezes, deixa eu botar aqui uma coisa que é legal sobre isso, peraí. Acho que vale a pena enquanto eu pego um golinho d'água, vocês verem uma parada que eu acho legal. Só pegando aqui. Não é isso que eu gosto, não, mas vai ser. Eu não, de novo, não é meu material preferido, mas vai dar pro gasto enquanto eu pego uma água em 2 minutos. Que aí eu não boto vocês para passear comigo. Esqueci de pegar. Ut e Jet seriam os deuses da terra e do céu, teriam outros famosos filhos, como Osíris, Sete, Ísis e Neft. Numa briga entre Sete e Osíris, o Osíris acaba sendo despedaçado e aí ele é ressuscitado. Um filho de Osíris, chamado Anubis, acaba colocando o linho em volta do seu corpo para unir as partes que as suas irmãs Ísis e Neftis haviam juntado. E aí, de Osíris e Ísis sairia o novo deus do Egito, Horus, que lutaria com Sete e no empate, no qual haveria um empate, né? Horus perderia o olho, que seria reconstruído pelo seu pai Osíris, agora o deus dos mortos. Esse seria o famoso olho de Horus. Vou colocar aqui, ó, que a gente sabe que quando nós falamos de Egito, a gente já identifica esse olho, né, direitinho. Bom, mas durante o período que nós vamos falar hoje, vai aparecer um novo deus, Amon. Mas que deus é esse? Que período é esse? Hoje nós vamos falar sobre o Médio Império no Egito Antigo. 2070, o Egito está enfrentando seu primeiro período intermediário, um período de não unidade, né? Não há um faraó governando o Egito inteiro. Os nomarcas, cada um na sua região, acabaram tomando este poder. E aí a gente tem um caos, né? Muitos conflitos, uma pobreza maior, porque não há uma unidade. Mas o povo egípcio é ultra thunder conservador. Eles não costumam mudar. Então a figura do faraó, apesar de estar já há mais de 100 anos sumida do Egito, ela ainda está no ideal, né, egípcio, ainda está naquela questão do povo de querer ter um faraó. Então, a questão do faraó, a necessidade do faraó, ela é muito presente neste Egito aí. Como está tudo dividido em nomos, a gente vai ter um nome poderoso na cidade de Tebas, que ficava no Alto Egito, um nomo governado por Mentuhotep. Este nomarca vai acabar dominando todos os outros nomos e unificando o Egito novamente num período que vai durar entre 2070 até 1790, para alguns 1750. Essas datas não são muito exatas, mas este período nós chamamos de Médio Império, tá? Ou Médio
reino, em que o Egito vai ter algumas transformações bem importantes. Na sociedade, pouca coisa muda. Apesar do nomarca ser um ser mais poderoso, perdão, né? Apesar de se tornar mais poderoso nesse período, escolhendo um chefe administrativo no qual nós chamamos de vizir, nas demais camadas sociais continua a mesma coisa. Os escribas que vão trazer uma nova forma de escrita nesse período, que é a hierática. Ela é um pouquinho mais rápida e ágil, né, do que a escrita hieroglífica, que ainda permanece como sendo a escrita principal dos sacerdotes. O faraó perde poder. O faraó agora é um ser desconfiado. Ele não tem a mesma grandeza dos faraós da aula anterior. Lembram do Antigo Império? Apesar do faraó ainda ser um chefe representado como um deus vivo, ele sabe que, na verdade, não é um deus tão sagrado como era anteriormente. Tumbas foram saqueadas durante o Antigo Império, faraós foram vistos mumificados ali ainda. Então, aquela ideia do faraó imortal que retornava do mundo dos mortos acaba se perdendo um pouquinho. Para evitar isso, e também por não ter o mesmo poder dos faraós sagrados em construírem pirâmides gigantescas, né, os túmulos reais deste período médio aí são construídos em montanhas rochosas, dentro delas. Não tinha tanta segurança assim, era como as pirâmides. Mas esses túmulos reais são mais fáceis de construir nessas encostas, né? Até para manter certa grandeza passada, né? Das pirâmides, que já não tinham mais como ser feitas. O faraó não tinha mais todo aquele poder que tinha durante o Antigo Explicação. Desculpa. Não tem tantos. Ou vou achar uns Christian Jack empolgados, quer dizer, com todo respeito, né, o professor, mas ou vou achar um Christian Jack empolgados, ou eu acho caras muito, muito técnicos com a nomenclatura, ou materiais dessa forma. Tem muitas generalizações ali, mas tem algumas coisas que é exatamente aquilo que a gente estava trabalhando. Qual é a essência do Médio Reino? Qual é a principal característica que a gente acaba encontrando dentro desse fenômeno que a gente chama de Médio Reino? É a ideia de que, de alguma forma, a gente está tendo uma mudança estrutural das formas de organizar a estrutura do poder. Isso, para mim, é a grande essência, é o grande debate, a maneira como esse poder, de alguma forma, está sendo claramente reestruturado e esse papo de os cidadãos é conservador, isso são anacronismos que não cabem ali naquele momento. O que é certo? Como é que sociedades palacianas se expandem? A partir do momento que fazem grandes conjuntos de associações, que dessas associações elas ganham uma maior notoriedade. Qual é a grande expansão a partir de Tebas? A grande expansão a partir de Tebas é a organização de uma burocracia cada vez mais estruturada, comandada pelos sacerdotes, de onde a figura do faraó ganha um elemento especial. Quando a gente coloca, tem duas questões que vão chamar muita atenção e que vão ser fundamentais nesse momento. Duas grandes mudanças arquitetônicas, e isso é um fato. Uma, o que era uma câmara mortuária era um lugar onde você recebia em grandes quantidades, onde você fazia cultos, onde você tinha uma organização administrativa? Não, era uma câmara mortuária. A pirâmide era uma câmara mortuária. Ela não tinha esse papel. E você vai passar a ter, e por isso, Marcelo, eu entendo quando você fala de literatura, mas eu quis marcar essa diferença, você passa a ter grandes registros de templos. Agora sim. Deixa eu mostrar um templo legal para vocês aqui do Médio Reino.
e depois eu vou contar a história do Vale dos Reis. Eu vou mostrar algumas imagens. Fala, Marcelo. Eu vi que abriu o som, fechou o som. Quando abre o som e fecha assim, é porque vem aquela vontade de falar e depois, não, vou falar não, mas pode falar sim. Não? Essa nova estrutura de poder no Império Médio é onde vai surgir a figura do vizir? Não. Não. Ele vai A surgir ideia do vizir, fala, ele vai surgir ele vai surgir lá no Império Novo ou no não, Médio? ela nasce no antigo. No Antigo mesmo? Só que isso. Mas deixa eu explicar isso porque isso é bem importante. A vizir. Vizir é uma terminologia de origem árabe para falar sobre um termo que significa administrador. Administrador. Isso. Qual era a grande administração egípcia? O sistema econômico egípcio trabalhava com a ideia de que cada nomo ele era dotado de um conjunto de terras que eram entendidas como terras do poder central. Então, de cada produção nos nomos, existia uma parte na qual o cultivo naquele nomo e o cultivo naquela região deveria ser entendido como cultivo para gerar o excedente do poder central. O que a gente chamaria hoje de um sistema de impostos, um sistema de cobranças e elementos do tipo. Esse sistema de excedentes deveria, então, garantir ceder e trocar para cada um dos nomos, ou cada uma das regiões que eles precisassem, no momento que eles precisassem, ou regiões que tivessem menos, ou regiões que precisassem de uma construção, ou regiões, ou regiões que pudessem negociar, comprar com outros grupos fora fronteiras. Você passava a trabalhar com a ideia de que você negociava esse excedente negociado podiam ser armas, podiam ser animais, podia se voltar para um nome, podia ser uma construção, podia ser uma canalização do sistema de irrigação. Vários elementos ao longo da história aparecem sobre isso. No Reino Antigo, isso era muito pequeno. Isso era muito pequeno. Fora quando você vai ter a consolidação em Mênfis das grandes pirâmides. E aí você passa a ter um sistema de trabalho compulsório, onde fica cada vez mais intenso a ideia de que era parte dos jovens, homens, a partir de determinada idade, que faziam parte da sociedade, ter que cumprir esse momento da sua vida. Então, quer dizer, chegava lá e alguém da família dizia, olha, agora chegou o momento de você cumprir, se não me engano, a jornada era de 7 anos. Você tem que cumprir a sua jornada de 7 anos para o faraó. E aí você ia e lá ia ser designado. Você poderia ser tanto um sujeito de armas, alguém para construção, alguém do sistema agrícola. Essa era a mão de obra do governo. Essa mão de obra do governo, Marcelo, ela já foi administrada por esse era chamado de construtora, era chamado, tem uma variação de nomes ali dentro do primeiro momento, não aparece a palavra vizir, não aparece a palavra administrador. A palavra, ela, apesar da função não ser nova, ela vai ganhar uma maior notoriedade, uma maior estrutura no Reino Médio. Então, aqui no Reino Médio, eu passo a ter uma figura administrativa muito mais organizada, que tem esse papel, tem que prestar contas, tem números, tem registros, tem muito mais dados que permitem a gente analisar sobre isso. Entendeu? Fale, Renan. Professor, a gente chegou a comentar alguma coisa sobre essa burocracia eficiente que surgiu no Reino Médio, sobre a ascensão de alguns indivíduos e
na sociedade, mas me chama a atenção o senhor falar sobre esse termo aí, literatura egípcia não é um termo tão adequado. E em alguns livros, inclusive, eu achei, pelo menos no que eu estava lendo, justamente essa questão de literatura egípcia. A formação dos escribas, aí é citado o conto do arpista, e inclusive para indivíduos que não tinham realeza, e eles tinham acesso a esses contos funerários, não sei se seria a expressão correta. Mas, assim, por que a gente não pode usar esse termo literatura? Seria escrita, seria... Porque foi algo que foi produzido no Egito naquela época e Uhum. talvez seja uma das mais antigas que a gente conhece como escrita na história que possa ser relatada, que a gente possa resgatar hoje. Vamos lá, Né? vou te explicar. Deixa eu ver esse aqui, ó. Quando eu chamo isso aqui de uma fonte literária, isso é uma estela, tá? Então, você tem algumas estelas com uma escritura que ela é interessante, ela é rica. Temos profecias, tem o conto do arpista, os para além mortos são um pouco depois. E é isso que eu estava falando. Quando você pega a cronologia do Reino Médio, a gente tem um problema na cronologia do Reino Médio, porque o final do Reino Médio ele tem uma controvérsia muito grande de onde começa o período intermediário. Muitos autores vão colocar de que, quando você pega, por exemplo, isso aqui, ó, você consegue definir de alguma maneira, com alguma clareza, de que eu tive o panteão cada vez mais estruturado, o papel dos templos cada vez mais organizado, a ideia das cidades de alguma coisa passando de forma mais estruturada. Quando você pega, por exemplo, o período do Mantuhotep, ele é um período que muito claramente você vai identificar essa presença e esses materiais e essa estrutura que a gente vai chamar do Médio Reino. Quando você, no entanto, vai chegando em dinastias mais tardias, você começa a perceber de que cada vez mais elas estão mantendo, ou estão tentando manter o nível político, estão mantendo uma estrutura, e elas aparecem como mais comércio, mais literatura, mas se fala dessa fragilidade deles. Vou te dizer o que me incomoda, tá? Quando eu pego esses materiais, como é que você acha que eu faço a datação deles? Certamente não é uma datação nada simples. Nada simples. Eu dependo de variações da marca, então quer dizer, eu sei que a linguagem já é uma linguagem da variante que não é a mesma que é utilizada com hieroglifo, eu consigo analisar, eu tenho alguns elementos, mas a datação me abre, no mínimo, 50 anos entre elas, quando eu sou muito preciso. Algumas abrem 200 anos entre elas. Então, tem muita coisa, Renan, que foi arbitrada como um elemento que era parte do Médio Reino. Mas eu tenho muita controvérsia desse processo. Por que normalmente se habitua a trabalhar tanto isso? Por conta daquilo que até o professor colocou. Essa questão de idioma que ganha essa força diferenciada. Idioma não, linguagem, que ganha essa força diferenciada. Mas, no entanto, é muito mais fácil eu encontrar isso aqui, ó, uma lista de reis, como a Karnak, está lá no Louvre, aonde você vai ver não só os governos, mas as principais coisas que se fizeram sobre esses governos, feitos em pedra, da maneira como estão estruturados, esses registros públicos que colocam do que necessariamente eu ter. Vou tentar ser um pouquinho melhor, tá?
talvez eu tenha cometido um erro no sentido de não aceitar literatura como material das estelas. Se eu entender o material das estelas como parte de uma literatura, ok, temos uma literatura aceitável. Se eu entendo literatura como algo de maior circulação, pelos papiros, onde aquilo está contando e aquilo está estruturado, eu não faço essa identificação, não. Expliquei melhor? Sim, entendido. Então, beleza. Essa páginazinha é boa, tá uma página em espanhol, eu gosto bastante dela. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho também. Mas então, o que a gente começa a perceber de mais forte? A saída muito clara de qualquer referência a Mênfis. Você não tem mais aquela construção, aquela organização relacionada. Você tem, entre essas três dinastias que marcam o Médio Império, uma mudança entre as cidades, mas todas elas, de alguma maneira, não abrem mão da cidade que ganha essa sustentação, não abrem mão, de alguma maneira, de manter essa relação com Tebas. O que, de alguma forma, mostra como ele vai trabalhar e vai manter e vai estruturar uma continuidade dentro desse elemento. Há uma preocupação bem interessante na construção do Vale dos Reis, das tumbas e da maneira como essas tumbas vão começar a se organizar, em que você tem o espaço para as tumbas femininas, onde elas aparecem, você tem um espaço para conselheiros do governo, foge daquela ideia centralizada da pirâmide, onde você está colocado, e você, de alguma maneira, vai colocar elementos que vão estar relacionados a novas estruturas de poder dentro dessas cidades. Essas cidades, durante muito tempo, esses corpos ficaram desaparecidos. Eu gosto muito dessa história. Em determinado momento, foi descoberto o Vale dos Reis. Muito se discutia, já estava sob domínio inglês do Egito, muito se discutia que havia um conhecimento local e que havia um despistar, havia uma falta de interesse dos grupos, mesmo sendo muçulmanos, de descobrirem sobre aquilo. E um determinado egiptólogo, que me foge agora o nome dele agora, ele vai fazer a descoberta do Vale dos Reis a partir de um poço artesiano. Para vocês terem uma ideia do quanto estava afundado já ao longo do tempo esse vale para aquilo onde está colocado. Quando eles começam, obviamente, com o apoio do governo inglês, já com toda aquela massa, são retirados mais em tumbas no primeiro momento, retirando as coisas, os bens, fazendo a transladação. Se fala que, mesmo sendo uma sociedade muçulmana fortemente, teve uma comoção enorme nas cidades do entorno, tiroteios, brigas, resistência, mas que o reconhecimento de que alguma coisa muito importante daqueles grupos estava sendo tirado, ela foi muito forte. Eu queria chamar a atenção sobre esse aspecto, porque a gente esquece muito disso. Há não muito tempo, teve uma reportagem quando o ISIS estava muito forte, o Estado Islâmico estava muito forte, e ele, ao entrar em algumas dessas cidades, por exemplo, Hieracópolis, ele começava a destruir antigas estátuas, túmulos, áreas e histórias e documentos importantes já com alguns milhares de anos de história. E houve toda uma comoção de um lado e uma acusação do outro, que o Islã é intolerante, não permite, não reconhece a cultura, não se trabalha. Boa parte dos autores, então, se colocaram trabalhando a ideia de que isso não é bem uma realidade. E aí deram dois exemplos. O Saddam Hussein, quando governa o Iraque, eu acho que eu contei a história para alguns de vocês, ele consegue identificar alguns templos antigos e o que seria parte da própria cidade da Babilônia, dentro de um dos seus territórios.
e ele vai fazer a reconstrução, vai colocar a lista de reis, a reconstrução de toda a base da cidade. A única exigência que ele faz é que na lista dos reis fosse adicionado um nome, na última, depois daqueles reis, que era o nome dele próprio, Saddam Hussein. Um outro movimento é você pensar sobre essa negação, mesmo tendo passado por Primavera Árabe, mesmo tendo um momento de autonomia, mesmo tendo o Egito fazer um esforço para o maior museu de história que nós temos. E esse museu ele é recheado de materiais e elementos relacionados ao Egito Antigo e ao reconhecimento dessa história do Egito Antigo. Então, acho que a gente tem que ter um cuidado um pouquinho relevante sobre demarcar o que é cada um desses momentos, o que eles significam dentro dessas estruturas. Ainda falando sobre o Reino Novo, a gente tem alguns elementos que são clássicos, certamente vocês já ouviram falar, que o Mantuhotep, ele é aquele que tem, possivelmente, ele não nasceu assim, apesar do que ele chama, mas ele tem um pouco mais alongado na maneira como a mumificação e como algumas estátuas foram representadas. Me parece muito mais ser a ideia de que um sujeito que fez de uma maneira do que necessariamente a ideia de eu tentar achar que este faraó tenha nascido, seja oriundo de alguma região mais atípica, talvez de alguma galáxia distante. Diante desse movimento tebano, desse movimento onde diversas outras regiões do sul ganham força, em que núbios passam a ter uma maior presença política, muito se discute sobre o que acontece exatamente entre os anos de 1806 e 1802 a.C. O que acontece depois que você tem essa dinastia e essa organização do Reino Antigo, depois de onde você conseguir um sistema que, de alguma maneira, ele consiga fazer um fluxo de manutenção simbólico, os escribas, a leitura e o papel de uma nova produção regular, o que teria acontecido, o que teria desencadeado uma fragilidade ou uma transformação que teria desmontado, de alguma maneira, essa estrutura. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa perceber é essa lógica do Reino Médio não ser uma restauração. Ele não foi o retorno do Reino Antigo, ele foi um novo arranjo político que foi organizado, que tem elementos em comum, o Maat como central, do caos e o papel do governo para a manutenção da ordem, a ideia de um princípio moral, administrativo, de mecanismos mais organizados de reprodução e explicação do Egito. E isso é um ponto importante. Eu quero botar para vocês essa que o Renan falou. Tem uma tradução dela no meu computador. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho um trechinho dela. Há muitos anos atrás, eu dava uma aula de. Eu dava uma aula de história da arte. E aí eu utilizava a figura da arpista, a arpista cega, que aparecia dentro de alguns contos, né? Esse é um daqueles que se discute muito de quando ele foi trabalhado,
e isso foi discutido, mas tem um outro que a Rosa Cruz adora contar. Não sei se vocês conhecem o Conto do Náufrago. Já ouviram falar? A versão que eu estou vendo aqui são todas antigas. O Conto do Náufrago seria uma história que teria acontecido entre os reinados do Sanusret e o Amenemhat III. E aí você teria tido a uma história que teria estado em um material lá daquele momento. No entanto, aquilo que eu estava falando, Renan, o papiro onde eu encontro ele já é de 1115 a.C. Sacou? E aí, fala assim, bom, a história possivelmente é. Aí entra aquilo que eu falei para o Marcelo, da tradição oral e tal. Na Estela, não. Na Estela, ela já é mais indiscutível. Eu estou querendo ver se eu acho o conto para poder contar para vocês, ou para pelo menos comparar com vocês. Acho que eu achei na revista da UF uma tradução aqui. Só um segundinho. Eu tinha ele, mas não estou achando. Aí eu pego daqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Cadê? Então, espera aqui. Eu coloco para cá, compartilho aqui. E foi. Então, o Conto do Náufrago tem um ponto da tradução aqui. E aí ele vai falar, aqui é o trabalho do Brancaglion, do Canhão. Se quiser depois, eu vou colocar logo no chat para vocês, porque vale a pena. Aqueles que são mais apaixonados já podem ver um material que é muito maneiro. Um alien. Esse é muito comum. Então, beleza. Que vai falar sobre papiro, como papiro foi achado depois, aí vamos lá. Texto, a sinopse. O expedição egípcia fracassada retorna à Baixa Núbia, Lavat, e o comandante, receoso por seu futuro, é consolado por um leal membro da corte. Enquanto o navio atraca nos arredores de Elefantina, é uma cidade núbia, ele oferece conselhos inspiradores e então ele conta uma história incrível sobre algo que aconteceu no passado. Tem início numa remota região mineradora, que ela é transformado em protagonista e torna-se o único sobrevivente de um naufrágio. Ele explorava uma ilha misteriosa, no fim de ponte, depois como uma serpente mágica gigantesca. Isso os torna amigos, então chamada Ilha de Cá. A Ilha de Cá é um espaço geograficamente idealizado, blá, 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 geopolítica da fronteira meridional. Ele vai fazer exatamente esse debate sobre como a gente está no momento de expansão dessa fronteira. Aqui as áreas onde deserto oriental, Mar Vermelho ali. A leitura comentada, é isso que eu queria mostrar para vocês. Olha os símbolos e como é que você coloca para fazer essa tradução. E assim falou o seguidor valoroso. Tome o teu coração, ó líder, e veja, nós alcançamos a pátria. O malhete está sendo firmado, o poste de amarração abatido e a corda de proa está sendo entregue. Entregue à terra. Dadas as graças e o louvor divino, cada homem abraça teu companheiro. A nossa tribulação retornou a salvo e o nosso exército não sofreu sequer uma baixa. Nós deixamos Vavat para trás e já passamos por Senenvat. Então, veja, nós retornamos. E aí eu vou continuar, não vou seguir por aqui não, mas eu acho que o ponto
consegui explorar bem, foi bom para a gente entender o Médio Reino por dentro. Ficou legal? Quando a gente começa a entender esse Médio Reino, por essas características que a gente está falando, ele tem uma sistemática, uma estrutura, o que me leva a perceber que eu passo a ter a possibilidade de outros pleiteantes e outros disputantes. Se no primeiro período intermediário eu tive uma disputa interna, no segundo período intermediário, o que é marcante é o fato, sem dúvida nenhuma, de eu ter uma série de forças novas que passam a se consolidar dentro desses espaços e ganham força. Esse período nunca foi chamado de segundo período intermediário pelo próprio grupo. Essa é uma nomenclatura organizada a partir de Amós e Tutimés, quando eles vão dizer o Egito esteve sequestrado. Esteve sequestrado por pessoas que não eram do Egito, que não representavam as tradições do Egito, que não representavam. Então, o segundo período intermediário ele é um exercício de disputa de memória histórica e negação. Você precisa entender que a gente não está falando em um Egito que acabou, um Egito que uma nova configuração chegou. Não. Eu estou falando de um Egito onde forças de grupos externos que passam a migrar constantemente para a própria região vão ganhar mais notoriedade e vão conquistar o poder. Estou falando dos Ixos. Quando você entende que os Ixos ele tem um papel absolutamente central, ele está vinculado ao Delta, ele chega reorganizando regiões e rotas, ele toma lugar nas disputas, ele abre espaço para novos estrangeiros. Sabe a história de José? Não é que o pai joga ele, não, nos irmãos, não. Depois. José, conselheiro, diante, interpreta, cresce. Como é que os irmãos de José se juntam a José de novo? Como é que o pai de José se junta a José de novo? Uma grande fome estava sendo estabelecida por uma região próxima ao Egito, onde estavam estabelecidos exatamente os hebreus. E os hebreus, diante desse papel que os egípcios exercem de controlar excedentes, alimentar, trazer grupos, incorporar, eles também têm a possibilidade de escolher quais grupos eles vão ajudar ou não, dando suporte ou não. O que é pedido ao vizir, como aparece, o que é pedido a José, esse líder egípcio, naquele momento, é alimento. E ele não só dá o alimento, como permite que o povo migre para dentro do Egito. Os hebreus não entram no Egito porque invadiram, porque tomaram, porque se organizaram. Os hebreus entram no Egito para serem salvos pelos egípcios. Vocês já tinham parado para pensar sobre essa relação e esse processo? Eu acho absolutamente sensacional. Porque se eu começo a entender que o papel dos hebreus dentro dessa relação com os egípcios é, originalmente, de serem salvos, tem contestação, Renan? Não. É legal a história, né? Porque, assim, o Schultz ele cita justamente isso, e bem quando ele relata quando aparece o Amenhotep, fala assim, um faraó que não conhecia José. É quando esses desentendimentos começam a aparecer e os egípcios começam a notar o crescimento do povo hebreu no meio dele, vem toda aquela política de infanticídio, igual alguns relatos que existiam, mas isso muitos anos depois, né? Muito tempo depois. Exatamente. A nação já estava ali dentro. Já. Muito tempo. Exato. E não só os egípcios. Você tinha núbios de regiões diversas, você tinha, alguns autores falam de grupos líbios, você tem uma série
absolutamente gigantesca de grupos diversos, colocados em regiões diversas, fazendo as suas atuações dentro daquela organização e do processo do mundo egípcio. Nós E se podemos você até observar começa uma coisa, me a perdoa te entender... interromper. Ah, Porque o não, que acontece? A gente sempre viu aí por favor, fale. uma tolerância religiosa muito grande que me parece que ela começa a diminuir agora. Porque esse faraó, ele começa ou os próximos aí que surgem, não vou entrar em nenhum, porque há uma diferença de um para o outro e ninguém entra em acordo com isso, mas ele começa o faraó, ou os faraós, passam a se colocar como o senhor de outras nações também. Ele tem que passar essa imagem. E talvez isso daí, a tolerância religiosa começa a fazer complicações aí, não só com o povo hebreu, mas as outras nações que adoravam outros deuses ou que tinham outros deuses. O novo reino se consolida, eu vou falar mais do período intermediário, mas o novo reino se consolida diante da invenção do egípcio. O novo reino se consolida da ideia de que os egípcios devem ser governados pelos egípcios e que os egípcios devem lutar para se organizarem e estarem fortes diante de dois outros povos. E se você começa a entender essa dinâmica, você vai dizer o seguinte, cara, tem todo sentido, porque quando eu falo do segundo período intermediário, do segundo período intermediário, eu estou falando, a administração desaparece? Não. A administração continua absolutamente estruturada. Ela está lá presente, ela está lá colocada com os Ixos, o Tebas continua e mantém uma outra dinâmica, os dois grupos vão se entender não como rompidos, mas vão se entender como liderando partes diferentes de um mesmo Egito. Você passa a entender que muitas vezes você tem 2, 3 faraós, que a gente não usa dessa forma, mas aqueles usavam, eu passo a 3 faraós, o que depois do novo reino também eu vou ter, mas é legitimado, eu boto eles tudo dentro da mesma lista. Aqui não, aqui eu vou estar dizendo, olha como é que foi perdido, gente. Cadê meu Egito? Não, antigamente era muito melhor, a gente precisa recuperar isso. Então, quando a gente pega vamos lá, Chemiofre, 1806, entre 1802, mais ou menos. E aí tá, quem é que é o novo senhor? Você passa a ter um conjunto de faraós colocado. E aí, dentro desse conjunto de faraós, na região dos Delta, os Ixos vão estar, a partir de 1640, entrando como se colocando, olha, eu sou esse novo faraó. Ah, mas o que esses caras trouxeram diferente? Manipulação do bronze e utilização de carruagens de guerra, introdução do cavalo, novas tecnologias não estavam utilizando. Mas como é que eles fazem isso? Estrangeiros. Grupos de alta circulação pelo crescente fértil, aonde de alguma maneira você está colocando. Mas o Egito apagou em hipótese nenhuma. Você passa a ter toda Parece que é outro ênfase... Egito. Fala. Parece que é outro Egito, né? Não vi. Parece que é outro Egito, porque quando nós vemos a entrada dos ricos, a introdução de todas essas tecnologias, né? Inclusive tem filme que a gente vê cavalos e aqueles carros lá no Egito Antigo que não tem nada a ver, né? Mas só começa aí. E pirâmide construída pelos hebreus? Né? Cara, se quer me matar, é pirâmide construída pelos hebreus. Eu falei, gente, não dá. Não chegaram Tá junto. longe. Não... Pô, bota um palácio, bota fazer uma outra coisa, tudo bem, na agricultura, mas construindo pirâmide, não. Pô, pega aqueles desenhos bíblicos antigos, não sei se vocês já viram. Pô, é um tal de carregar, que é uma coisa de maluco. Enfim, mas é isso. E é exatamente isso. O que acontece, Renan? A maior parte dos registros sobre o período Ixo não é do período Ixo, é do período do Novo Reino criticando o que foi feito lá. Ainda que os novos grupos passassem a utilizar intensamente o que chegou. Porque
Rainha, mas isso é novo? Não. O crescente fértil circula o tempo todo. Áreas da Babilônia, os assírios, daqui a pouco vão chegar persas, o tempo todo são grupos que estão aprendendo, colocando e que vão surgindo. Não são identidades que brotam, são novos arranjos de pessoas. E o que eu estou vendo aqui é isso. São grupos que chegaram locais. E são desses arranjos locais que eu começo a entender que eu tenho um processo que me chama muito a atenção sobre a organização de como eu consigo perceber os elementos simbólicos se misturando cada vez mais no Egito. O tipo de cultura material, o aumento de troca, aí que vão chegando, você vai estar entendendo que todo o imaginário de um Egito isolado, simbólico, ele já tinha pouco sentido antes, mas agora ele tem menos sentido ainda. A própria noção de ter o outro fortalece a identidade do egípcio. Eita, a rainha agora ferrou. Gente, isso é muito legal. Para me identificar, vamos lá, eu preciso necessariamente do outro forte para poder dizer eu não sou ele, ou eu sou oprimido por ele, ou eu luto contra ele. O fenômeno político vivido no Brasil contemporaneamente, onde as pessoas passam a mais facilmente se vincularem a facções políticas, tem a ver com o processo de identidade. Eu estou aqui, eu sou ali, eu nem gosto do outro, criando uma fragilidade dentro do que é debate político. Quando você pega a ideia de que o aumento de circulação de diversos grupos estrangeiros fortalece, sem dúvida nenhuma, a ideia de que você tem uma presença dos Ictus e os Ictus vão ser lidados pelo período no Novo Reino olhados como se tivessem promovido um profundo trauma. É muito interessante como eles vão ser associados à ideia de Set. Ah, mas os Ictus cultuavam a figura de Sete. Não, eles cultuavam várias figuras, inclusive alguns deuses que não estavam nem por ali. Aliás, muito se discute que é nessa que Apolo vai parar lá na ilha de Delfos. E por aí a gente pode colocar. Mas o mais interessante é você notar como as figuras vão estar se relacionando, como elas vão estar se estruturando e se colocando. Então, aquele exemplo que eu coloquei, mais de um faraó ao mesmo tempo. Quando você tem o processo que normalmente é colocado do primeiro, Amenófis começa a lutar, você tem um faraó no sul, chamado Camés. Você estava lá colocado, se entendendo, ao mesmo tempo, Camés era também reconhecido como rei Cush. Cush vem de uma variação dos núbios que estaria diretamente colocado ali. E que você só vai ter Amosses chegando ao poder justamente porque ele teve o apoio de Cush contra... Cara, é lindo. As identidades que esses grupos passam a ter, de alguma maneira, dão a base para fundar o Reino Novo. O Reino Novo é o período onde as hierarquias e as estruturas de reconhecimento do papel dos egípcios ela fica mais... Sem o Reino Novo, sem eu pensar em todo esse processo, vamos lá, rainha, vamos embora passo a passo nesse processo que alguns merecem. Então, Amenófis é normalmente a figura que vai estar ali colocada como uma grande organizadora, no entanto, você vai ter a efetiva vitória política, a efetiva vitória política, só estou pegando os nomes aqui, certo? Eu deixei separadinho para poder não colocar. É a sequência dos tweets médios, mas tudo bem. Voltou, achei. Então, você vai ter a figura do filho do Amenófis, que é o Amós I, chegando ao poder. O Amós chega ao poder e ele vai ter alguns cuidados que vão estar chamando a atenção. Um deles é com seus casamentos. Ele vai estar estabelecendo um conjunto de casamentos
com grupos que, de alguma forma, possam estar fortalecendo aquele papel. O que eu estou chamando a atenção? O Reino Novo, ele é fundado por reis, por faraós políticos. O Reino Novo é fundado por faraós políticos, lideranças político-militares encadeadas dentro do novo momento vivido a partir do século XV, XIV a.C., que vai cada vez mais ganhar força, vai cada vez ganhar forma dentro do crescente ferro. Isso só vai acelerar. Não à toa é o momento onde eu vou encontrar sinalizações de sociedades minoicas, é onde eu passo a ter uma maior circulação em algumas áreas do Mediterrâneo. Tem um monte de discussões por que isso acontece, mas é certo que você passa a ter, dentro do Reino Novo, um processo muitíssimo estruturado e muitíssimo organizado de circulações políticas, onde os modelos de sociedades palacianas chegam no seu auge, mas também chegam na ideia dos momentos em que os conselhos, as formas e as estruturas militares vão ganhando uma outra notoriedade. Quando Tutmés I assume, Tutmés vai ter um dos casamentos mais... o nome dela é Hatshepsut, é isso mesmo, a pronúncia? A esposa de Tutmés. Essa aí mesmo. Diz o Sut que ela que é a filha de Faraó, que pegou Moisés. Ela. Diz o Schultz que a... Repete, como é que é o nome dela? Tá me ouvindo? Hatshepsut. Hatshepsut. O Schultz fala que ela que é a filha do Faraó, por causa do destaque que ela tinha. Isso. Que tirou Moisés das águas. Pode ser. Aí o Schultz já sabe mais que eu tenho sérias ele consegue fazer uma datação, ele consegue. Ele dá jeito para tudo, né? Ele dá jeito para tudo. Vamos lá. A Hatshepsut, ela é uma mulher que boa parte dos autores trabalham. Vamos lá. Deixa eu arrumar muito cuidadosamente isso. Quem morra de raiva de mim não sou eu. Eu juro. É que ela tem uma história muito maneira. A tradição tal pegou e contou ela durante muitos anos assim. Tutmés I tinha uma concubina que ele se apaixonou terrivelmente. E ela se tornou a grande propositora de intrigas da corte. Chama de corte da arrepio. E aí, quando Tutmés I, que é considerado o primeiro grande reorganizador, porque Amenófis, Amós são líderes guerreiros que trabalharam com essa ideia de reconstrução, desculpa a brincadeira, de Make America Great Again, entendeu? Então, essa rapaziada é quem estava nessa vibe de vamos recuperar o Egito, cadê o Egito? Mas que teria sido Tutmés quem, de fato, começa um processo de organização e reorganização política e que dentro desse processo, no entanto, Tutmés tem um fraco. E esse fraco é justamente Hatshepsut. E ele morre, possivelmente assassinado por ela, e ela vê que ela tinha possibilidade de assumir o trono do Egito. Ao conquistar o trono do Egito, ela tenta matar o enteado Tutmés, que seria depois Tutmés III, não consegue, Tutmés acusa ela. Dentro dessa acusação de Tutmés III, os sacerdotes intervêm, e dentro dessa intervenção eles casam Tutmés III com ela, e ao casar Tutmés III com ela, Tutmés vai fazer de tudo
mas não vai conseguir porque ele precisa da aliança com ela até que ela finalmente morre. E aí é por isso que ele, quando ela morre, decide se livrar da memória dela. Da onde tiraram essa história mais fantasiosa do que novela grega? Do fato de que, na lista de reis, na lista de faraós, aparecia o nome de Hatshepsut. E o nome de Hatshepsut estava riscado. Riscado. Foram ver e viram que as marcas do apagamento não eram marcas posteriores ao momento, ou pelo menos imediatamente posteriores, mas é a ideia de que o nome entrou e a ordem depois foi que o nome saísse. Diante disso, eles começaram a pegar e começaram a trabalhar um pouco mais sobre essas possibilidades, essa maneira diferente de tentar resolver isso. Quando eles trouxeram essa ideia de que Hatshepsut era o grande mal, você começou a ter alguns grupos que adorou a história e começou a dizer que Hatshepsut se tornou faraó. E acharam o túmulo de Hatshepsut, que também tinha sido desconfigurado, a cerimonial, aonde tinha registros de que ela se tornou faraó, que aquilo foi um grande escândalo e que absurdo foi aquilo. Estudos um pouco mais sérios colocam a grande questão que Tutmés, primeiro, havia se casado com 3 das pleiteantes das disputas faraônicas. Então, quer dizer, ele se torna faraó, mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que terá um filho com um membro de cada uma das dinastias e o mais capacitado desse filho possivelmente seria o futuro faraó. Com a morte do Tutmés, a Hatshepsut, o filho dela ainda era muito jovem, ela assumiu o trono para justamente que o filho tivesse esse direito e assim fosse mantido. E é considerado que ela tem um governo muito bom. Quando o filho mais velho, não era mais velho, que foi mais considerado, que é o Tutmés III, entra, de fato, na condição, ele não era filho dela, era filho de uma das outras mulheres do Tutmés III, eles dividem o trono. Há uma série de conflitos dentro dessa divisão do trono e há uma tentativa de apagamento. A gente já sabe que apagar a memória no Egito não é simplesmente não gosto de você, é retirar de toda uma condição de eternidade. Mas o que é certo? O Egito, das primeiras dinastias do Novo Reino, foi comandado por uma mulher durante alguns bons anos de sua história. Mulher essa que tem grande notoriedade e que aparece ali dentro daqueles momentos e daquelas disputas. O grande nome, sem dúvida nenhuma, desta primeira dinastia, o grande nome, ao chegar uma série de registros, uma série de materiais que apontam para que o Reino Novo possa ser entendido como um reino reunificado, que de alguma maneira ele ganha papel, linguagem de Estado, muda o sistema econômico, fortalece o papel de construir mais templo, em especial de Amon, e os sacerdotes de Amon, que já existiam, vão ganhar uma notoriedade extremamente grande. Vai aparecer a imagem não só de Amon, mas de Amon-Ra, onde é o Amon da luz, é o Amon do sol. Amon não é Deus único, não pode ser entendido como um Egito monoteísta, mas ele é entendido como algo maior do que os demais. Então, se a gente vai conseguindo trabalhar com esse fenômeno, você começa a entender que eu tenho outro Egito se formando. Um dos exemplos que a gente coloca sobre isso são 2 histórias que eu passo a contar. A primeira tem a ver com Moshe, com Moisés, e toda a questão da saída do Egito. Nos documentos egípcios, temos pouquíssimos registros que dão indício de uma saída. No entanto, é sim possível encontrar a ideia de
hebreus presentes no Egito, força no Egito. É sim possível encontrar crises econômicas, agrícolas, problemáticas por conta de gafanhotos, por conta de outros problemas climáticos. É sim possível a gente considerar que, dentro das relações, você tem uma crise no reinado de Ramsés por conta dos filhos e da morte dos primeiros filhos. Que nada disso faz com que a história seja ipsis literis, como foi contada pela tradição hebraica. Autores como o Schultz vão ter um cuidado histórico de amarrar de um jeito que eu não confio, desculpa, Renan, mas que acha certamente boas teses e alguns fundamentos interessantes para a gente trabalhar sobre isso. Hebreus estiveram no Egito? Sim. Hebreus saíram do Egito? Sim. Egípcios, depois que os hebreus saíram, mantiveram uma ideia de uma resistência, de um afastamento? Não. Dentro da saída e depois na organização de reinos de Israel e Judá, este novo modelo egípcio, trabalhado no novo reino, de onde o Egito, para além do seu próprio espaço e a manutenção do poder, passa a ser entendido como um poder que influencia e troca e é reconhecido por outros poderes, vai se manter. O Egito é uma das principais forças apoiadoras, também vai sofrer diante de revés importantes, como a nova expansão dos babilônios, depois com a chegada dos persas, mas é inegável que o novo reino consolida uma hierarquia estrutural política fundamental e que a saída de grupos estrangeiros, como a saída dos hebreus, é factível de ter acontecido em momentos como o do próprio Ramsés II. Mas Ramsés II, nas batalhas que são mais conhecidas, não estão as disputas com os hebreus. Sim, estão as disputas com os hititas. Ramsés vai ser uma figura que vai aparecer claramente dentro das batalhas de Kadesh. O que é a Batalha de Kadesh? Você passa a ter um processo de onde essa dinâmica de disputa contra os hititas, que ocupavam as regiões muito mais próximas à Turquia por questões territoriais, passam a ser colocadas de uma maneira muito... Deixa eu botar as datas, deixa eu pegar as datas aqui só para eu botar para vocês. Cadê? Odeio datas, mas eu sei que é importante de vez em quando a gente ter o registro delas bonitinhos. Eu uso tão pouco que eu não estou achando. Achei. Então, a Batalha de Kadesh, ela vai acontecer provavelmente nos anos de 1300 a.C., muita gente crava em maio, aonde você vai estar colocando ali que Ramsés II vai estar enfrentando as forças do Império Hitita. Muitos autores defendem que os hititas eram o império de fato, aonde você tem Ramsés assumindo uma posição no próprio campo de batalha. E dentro dessas forças que Ramsés tem no campo de batalha, você tem um momento em que Ramsés ele vai chegar a ser capturado pelos hititas. Então, ele está inteiramente cercado, ele está perdido, e ele vai estar sendo quase sequestrado quando ele vai ser salvo pela própria carruagem de Ra, que desce até ele e o tira do campo de batalha. Alguns autores vão estar colocando que o que a gente pode considerar é o ataque à divisão Ra, que não é exatamente dessa forma, mas a história é sensacional. O tratado entre
hititas e egípcios um tratado firmado estabelecendo acordos e uma paz, vai ser colocado entre o ano de 1275, onde vai ser definido política para extradição, refugiados, de anistia, áreas de fronteiras definidas de influência entre os grupos, inclusive relativos a outros povos. Esse documento ele é muito estudado e muito trabalhado em relações internacionais e outros. Não é exatamente uma nação, mas é um elemento que chama muito atenção. Outro momento importante é aquele que o Renan me perguntou na aula passada, que são as cartas de Armana, e você passa a ter uma figura de um novo Deus que vai disputar condições de disputas políticas com o próprio Ra. Seria Atom, o deus do disco solar. Boa parte dos estudos apontam hoje para a gente entender não exatamente como uma disputa teológica, mas fundamentalmente como uma disputa de cunho político, aonde esses dois grupos, de alguma maneira, vão estar disputando poder. E o fato de Akhenamun, né, que depois vai virar Akhenaton, assumir a condição e a romper com o sacerdote de Amon, é considerado uma tentativa de revolução, é fundada uma nova cidade, você vai trabalhar uma estrutura muito forte sobre isso, a mudança do nome para Akhenaton, a mudança dos traços, como ele vai colocar a figura de elementos andrógenos, o rosto alongado, a barriga proeminente, que começam a aparecer como elementos simbólicos, a figura, de alguma maneira, de como Akhenaton ele era um ser que ele quis destruir o Egito Antigo e ele quis acabar com o Egito Antigo, é muito forte dentro do que você vai acontecer. Não à toa você vai ter um documento chamado As Cartas de Amarna, que vão estar relatando e apontando e detalhando como foi a Revolução, o que eles tentaram na Revolução, quais eram as características que provam que aquilo era do mal. Por conta dessas cartas e a própria ideia de que ele negava todas as divindades e reconhecia somente a divindade de Atom, passa a se entender, alguns grupos querem entender que ele é um precursor do monoteísmo dentro do Egito. Eu acho forte demais. Ao mesmo tempo, imaginar que o Egito não conhece debates monoteístas, que o papel de Ra diferenciado, que passa a ser trabalhado no Reino Novo, que as dinâmicas que existem com as trocas com os hebreus, com a figura do papel de Marduk na Babilônia, não é possível que a gente passe de uma inocência que, da cabeça de um momento, alguém chegou e propôs uma noção dinástica nova. É óbvio que não. Mas você tem aquilo que eu tenho falado o tempo todo, os interpretadores a posteriori, aqueles da visão teleológica, que aí precisam dizer, viu? Os egípcios sabiam. O Deus é um só, o Deus já existe. E aí isso vai ser trabalhado e considerado e apontado várias vezes, mas é, no mínimo, contraditório. Para dizer bem pouquinho. Então, Renan, fiquei esperando você pegar a bola e falar, não, mas e... Poxa, não vem nada, Marcelo, nem umazinha. Vamos lá, deixa eu ver se eu vou Vou passar lembrar. por Ramsés e Akhenaton, sem uma pergunta não é possível. Eu não queria interromper, mas eu já fiz minhas perguntas. Se eu for fazer as amarrações que o Schultz faz aqui, quem sou eu? Que ele fala muito de Amenhotep, ele não fala muito do Ramsés II, não, na época. Não, tá tranquilo, então. Mas aqui, eu queria entender, o senhor chegou a falar um pouco sobre essa identidade egípcia, se ela vem surgir realmente só a partir do novo reino. O que acontece? No relato bíblico, quando nós vemos ali o próprio Moisés indo se exilando no deserto de Midian para matar um hebreu, toda aquela história ali,
Tem uma passagem que diz, ele é reconhecido no deserto midian como um egípcio. E já me parei para falar assim, como é que ele sabia que ele era egípcio? Então, essa identidade egípcia, que é a caricatura, né? As maquiagens, essa coisa que a gente vê muito aí no cinema, ela começa mais a partir desse momento aqui, que essa identidade ela precisava se fortalecer, ela precisava se impor. Isso. É bom que você já me dá a resposta. Vamos lá. Uma coisa é, torço para o Flamengo, mas não assisto nem futebol. Torço Flamengo, o pessoal torce. Não suporto carnaval. Não, eu torço para aquela verde, Padre Miguel, como é que é? Tá, Mocidade. Você nem liga. Pergunto para o Renan, Renan, qual é o nome da escola, número de títulos no Carnaval de Minas Gerais? Tem uma aqui. Você reconhecer é o primeiro sinal da identidade. Identidades precisam ser fortalecidas para que elas possam ser desenvolvidas. O fato de já existir elementos de parte de um grupo já existem. Desde lá do início da transição monarca para a organização do Egito, isso vai e vem. Só que são tantos anos, uma consolidação de maneira tão intensa, que o fato de eu ter esse contraditório do outro dizendo que é faraó, isso vai fortalecer a ideia de que não, faraó são os egípcios, são aqueles diretamente vinculados, são um grupo. Então, o novo reino, ele, aos moldes do que você vai ver em outros povos da antiguidade no mesmo momento, fortalece a questão das identidades regionais de maneira singular, inclusive dos hebreus, no mesmo momento. Não, mas eu já sei que sou hebreu, eu não sei que sou hebreu. No primeiro momento, só é parente de uma mesma família. Deixa para lá. Vou entrar nesse mérito hoje, Justamente. não. Mas, Mas é uma mas coisa é o para a que me gente chama a pensar. atenção, porque no relato bíblico, no texto hebraico, ele precisa se fortalecer. Quando Joquebede chega para o filho dela, para Moisés, e fala: você não é egípcio, você é hebreu. Ele precisa, essa sociedade que estava no meio dos egípcios ali, ela precisa se identificar também. Ele queria se diferenciar, estava Isso, crescendo, certo? Então aquela isso, harmonia que existia toda ali exatamente. já não estava Isso, começando a ficar daquela forma mais. com certeza. Com certeza. É uma harmonia frágil, é uma harmonia idealizada, é uma harmonia irreal. É uma harmonia onde ela vai estar, de alguma maneira, consolidando a partir do outro. Tem um livro muito bom do Marc Augé que fala sobre isso, o sentido dos outros. Tem outro legal do Ginsburg. É o Ginsburg? Nenhuma ilha é uma ilha? Eu acho que é. Onde ele trabalha sobre isso. Se você não tem contraponto, não tem identidade. Se não tem contraponto, não tem identidade. Então, a identidade é um processo de consolidação contínua, processual, estruturada. Entendeu? Muito bom. Vamos embora. A gente tem datas. Uhum. Então, eu acho que tem algumas coisas que chamam a atenção. A maneira, por exemplo, como a gente vai estar vendo o papel de Thoth dentro dessa tradição do Egito, ele está o tempo todo colocado dentro de um papel que vai aproximar a figura do faraó, diferente, por exemplo, de faraós que eram identificados só como Horus, só como Osíris. Então você passa a perceber que a
histórias interessantes, né? Durante uma batalha, Deus Aíris sentiu pena de Sete e o poupou. Horus, em fúria, arrancou a cabeça da própria mãe. Só foi salvo porque o Thoth intervém, curando isso, substituindo a cabeça pela de uma vaca. Por que essa narrativa vai estar sendo importante? Porque ela vai reforçar a legitimidade ginástica acima de qualquer outra compaixão individual pela desordem. Horus vai fazer de todo jeito, mas precisa ter aqueles que vão mediar. Quem é o papel que é associado a Thoth? O sacerdote. Então o rei vai fazer maluquice de vez em quando, vai perder a noção, mas vai estar ali colocado dentro. Vocês conhecem essa história? Essa história horrorosa e sensacional. É como a do Rômulo e Remo, acho que a gente vai estar colocando depois para poder trabalhar ali de um elemento interessante. Tem vários elementos que me chamam a atenção. O primeiro deles é a ideia do que vai estar sendo colocado. Ele tem muito mais a ideia de ser uma corvéia real. O Renato já tinha... Foi o Renato? Não, foi o Marcelo. O Marcelo já tinha falado sobre isso. É muito mais uma corvéia real. Então, quer dizer, dentro da relação com o faraó, você estabelece ali uma marca onde você produz aquele excedente em nome do faraó. E você vai fazer isso também para fora. O que vai fazer com que alguns autores chamem que o novo reino passa a ter algumas características de império, porque passa a cobrar esses tributos também para outros grupos. Tem um dado interessante sobre esses outros grupos, que apesar da gente falar de uma completa separação dentro daquele momento, a Shishak, ele, em 925, vai saquear a Jerusalém e vai estar lá diretamente colocado aonde ele vai levar tesouros do templo. Isso vai estar em um monte de materiais, está em materiais egípcios, como do portal de Bubastis, está lá no Flávio Joséfo, tem uma série de registros aonde colocam. Então, você vai estar trabalhando com toda uma ideia de que o Egito ficar absolutamente isolado com o novo reino é irreal. O que o Egito se torna? O Egito se torna mais um daquelas grandes novas forças. Saio do modelo palaciano, entro nesse modelo administrativo, social, expansionista, e do qual o Egito passa a fazer parte disso. E isso, Renan, de alguma maneira explica a longevidade do novo reino. O novo reino, considerado que o próprio Reino Médio perde para o Reino Antigo por razões absolutamente óbvias de consolidação, mas se você entende todo o mecanismo do novo reino, é uma longevidade muitíssimo grande e diretamente relacionada à ideia de faraós políticos, organizações de casamento, história. E aí sim, aí, Marcelo, sabe a literatura? Bomba! Eu tenho contos, registros, muitos deles, como eu falei para vocês antes, dizem que foram gerados lá, aqui eles foram organizados, aqui eles foram estruturados, mas eles fazem referência ao momento anterior. Então, para a gente ter uma ideia sobre isso, o Reino Novo ele tem um crescimento do número de templos, um crescimento das narrativas públicas e um crescimento de cidades. Karnak, Luxor, o número de relevos, as figuras das cenas de batalha representadas em palácios diversos, cenas de oferta, é um dos melhores períodos para a gente estudar o Egito, porque, de alguma maneira, você consegue entender liturgia do Estado, formas da violência, e contando somente histórias do Novo Reino. Vão aparecer em estelas do Novo Reino, grupos do Reino Novo, do Reino Médio, vão aparecer Djoser, vão aparecer uma série de outros, mostrando como tem uma continuidade, de que, de alguma maneira, a ideia do faraó, a ideia dos corpos políticos serem controladores da ordem e, por conta disso, manterem uma ideia de lógica, violência, ritual, manutenção, traz uma máquina de governo. E quando essa máquina parte do governo, a gente tem que vincular ela à religião. Quando você passa a entender que os templos cresceram, e Amon cresceu. O culto a Amon,
a capacidade dos templos relacionados a honrar, a maneira como aquilo está colocando é absolutamente gigantesca. Então você começa a perceber que, em algum sentido, o Reino Novo ele transforma as experiências do passado e dá sentido a elas. Uma das maneiras de interpretar esse passado passa por esse grupo. Mas é um grupo muito mais caro. Mais exército, mais administração, mais tensão, mais disputas, mais tradições, mais controle. A gente tem uma estrutura bem forte que mostra sobre os diversos materiais, as diversas estruturas, como você vai tendo um aumento de gastos, uma contestação do papel do faraó e a incapacidade do Egito de disputar nesse espaço. Não à toa, o Egito tardio, o Egito está em crise, muitos autores colocam sobre isso. 8 até o século VI, quando você vai ter o domínio aquemênida no Egito, são uma série de dinastias muito frágeis. O que, pô, Aquemênidas e aí você vê a força e a importância. Cambises conquistar o Egito, a primeira coisa que ele vai fazer é garantir com que ele e os seus 50 mil homens vão tranquilamente serem escolhidos na nova dinastia. Ele se torna faraó. É você pensar que passam 2 séculos, Ptolomeu vai e está lá colocado, a primeira coisa que você vai estar colocando é a ideia de que, olha, Ptolomeu é filho de Amon. Olha que coisa, já não é mais Horus, é filho do próprio Amon. E aonde vai trazer a ideia de que outras figuras divinas vão estar ali colocadas. E aí vai estar estabelecendo e mantendo essa relação. O Egito vai estar absolutamente vivo dentro das disputas com Roma. A gente esquece disso. A gente esquece que quando eu falo de Cleópatra, Júlio César, Marco Antônio, eles estão encontrando um Egito fraco. Estão encontrando um Egito de muitas disputas. Mas os poderes e a estrutura do Egito estavam ali. Então, quando você começa a entender isso como um fenômeno, vai ficando muito mais fácil a gente entender a organização, a forma, a gente entender como é que esses mecanismos vão se estruturando. O que eu queria que a gente pensasse para a gente chegar, eu vou responder as perguntas, vou trabalhar, é justamente rainha sendo rainha, a teologia política, as formas de poder, os conjuntos de identidade, as influências que a gente passa a trabalhar. Diplomacia e comércio, elas vão estar em todos esses momentos. Chama muito a atenção. A diplomacia, para um lado e para o outro. A pedra de Roseta que a gente viu depois é uma diplomacia externa de Ptolomeu para dentro. A manutenção e a proteção durante algumas batalhas importantes e tentativas dos assírios conquistarem Jerusalém e que só foram mantidos e não foram derrotados pelo apoio dos egípcios, é uma diplomacia em outro sentido. A maneira como você passa a troca de produtos, ela nunca troca só produtos. Ela troca produtos, ela troca experiências, ela troca pessoas, ela troca histórias. Se misturam, os elementos se misturam e a história nunca está parada. E, sem dúvida nenhuma, muito desse brevíssimo resumo e reflexão que a gente fez sobre o Egito Antigo, ela abre para a gente poder entender qual é a matéria da história, do que a história é produzida, de que dinâmicas ela está ali presente. Uma guerra vai gerar desenvolvimento tecnológico que pode melhorar a agricultura e permitir um melhor desenvolvimento de uma região comparada à outra no momento seguinte. É uma reflexão que vale, uma reflexão que é importante, uma reflexão que a gente tem que ter, tem que manter, tem que estruturar. Vou deixar esses minutos finais para perguntas de vocês, questões, por favor. Bruno, entendi as expectativas, foi um caminho bom.
Oi, mas eu sou muito cru nesse assunto. Eu vou ter que ver essas aulas várias vezes para conseguir absorver mesmo. Mas agora já é Eu, menos cru do que partiu antes, pô. Já com facilitou. certeza, com certeza. Mas eu Eu faço falo sempre isso, eu muito. revejo as aulas e vai sempre melhorando, né? É isso aí. Fala, Marcelo. Tá tranquilo, professor. Marcelo hoje está cheio de sono. Pô, Teve uma hora ali que ele deu uma piscada. Eu falei, aí, pai, como. vai bater a testa no teclado. Caramba, adivinhou aí. É que eu acordo quase todo dia, 4h30, Sei como é que é. Eu acordo 5, eu sei que é bravo. para levar meu filho no colégio. É bravo. Eu sei como é O que é. professor, quando nós vemos lá a questão da egiptomania e a Pedra Roseta, se entende do ponto de vista historiográfico aí, uma guinada do estudo do egípcio a partir do século XIX, quando se vê ali a Pedra Roseta, era Já do 20, melhora tá? o entendimento? 19 continua. Melhora. A partir da década de 1940, tá? Antes disso, não. Você pode considerar ali a melhora efetiva dos estudos saindo de um grande grau de arqueologia, de um grande grau de arqueologia predatória. O que é arqueologia predatória? Eu estou preocupado com a pedra que eu tirei do templo tal, e aí eu vou fazer um monte de artigo sobre cada detalhe daquela pedra que eu traduzo. Isso é arqueologia predatória, isso é egiptomania. Não estou nessa vibe, não. Mas agora, os estudos que começam a envolver outra mudança da arqueologia, outro entendimento desses processos, do pós-Segunda Guerra Mundial, aí eles ficam bacanas. Aí a gente passa a ser coisa muito legal. Mas é muito recente, século XX foi onde eu Coisas nasci. realmente. Começaram a estudar bem o Egito, então logo Ah, tu agora, vem, recente, é isso que me chama a atenção, né? Porque são muitos para anos, tu ver. Para né? São você. muitos anos, são 4.000 anos atrás e é só agora que a gente está começando a entender melhor, como se fosse isso que me chamou a atenção, entendeu? Ah, entendi. Mas tem um processo de uma coisa é interesse. Então, quer dizer, no 19 o interesse era muito grande, mesmo no 18 o interesse era muito grande. Os romanos tiveram um interesse muito grande. Uma coisa é interesse, outra coisa é estudo, melhora de dados, cruzamento. Então, o Egito, tal qual como outros países da América, tu acha 4.000 anos muito, a arqueologia amazônica ainda não foi feita de maneira decente, estruturada. Eles já estão mais na frente que a gente. Sim. Entendeu? A história também depende de economia, também depende de poder. O Egito, cara, as pessoas estavam muito mais interessadas na passagem do Canal de Suez do que o que vai fazer. Entendi. É você pensar, Renan, que para você estudar hoje, ou durante muito tempo, o Egito, e quiser estudar os materiais, você tem que ir para a Inglaterra e para a França. É complexo para caramba. Para quem Verdade. quiser saber, as nossas múmias que queimaram aqui eram todas do Egito Tardio, tá? Eram ptolomaicas. Professor, nós podemos relacionar o fim do Império Novo com corrupção, crise econômica, a invasão dos povos do mar. É, Isso tudo nós podemos relacionar com o declínio eu não. e também com o enfraquecimento das dinastias mais próximas com o terceiro período intermediário, né? Isso. Eu gosto mais dessa imagem, tá? Eu entendo que muito mais do que uma crise de incapacidade, que é normalmente aquela ideia das coisas se implodindo, eu gosto muito mais de pensar das variações, às vezes, das disputas políticas e da mudança dos eixos de poder. O Egito vinha perdendo o eixo de poder e essa mudança de eixo
poder se consolida a partir do terceiro período intermediário e está marcado ali com o reino tardio, entendeu? Definitivamente. Não gosto da lógica de perderam quanto à corrupção, quanto a disso. É muito complexo você definir um negócio desse. Até não dá para definir como era essa corrupção instalada no momento anterior, sacou? Não, sim, claro. São conjuntos de fatores. Isso. E que muitas vezes não é nem crise, queda, é mudança mesmo, e uma hora o outro está na frente. Sim. Mudanças sociais, política, econômica, entendeu? Ali no terceiro período intermediário também, né? O Egito vai se dividir novamente. Vamos ter os faraós negros. A ideia dos faraós negros, por exemplo, ela aparece também no Reino Médio. Tem o debate sobre como é que se determina essas cores desses faraós. Tem uma controvérsia até bem tola em alguns momentos sobre isso. Ramsés tinha cabelo vermelho, o outro tinha... Cara... Não, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Né? Então, mas tem essa discussão. Nossa Senhora. Viu, Renan? Quem falou que o século XX acabou com tudo, XXI ainda tem maluquice. Mas tem gente que estuda de tudo, né? O Marcelo falando aí sobre essa declínio e apogeu e declínio, tem gente que consegue associar isso em várias sociedades, em várias nações, e compara romano com egípcio, e toda sociedade que tem um apogeu, um declínio, acontece isso, esse poder, ou entra a corrupção, e consegue interligar tudo. Mas são tempos diferentes, eu já vi alguns... Hoje na internet tem tudo, a velocidade da informação ela se propaga e a bobagem também, né? Porque antes era só um doidinho gritando na rua, agora é um tanto. Então, o doidinho consegue um monte de seguidor. Pois é. Consegue pra caramba. É isso. Então o papel nosso ficou um pouco mais difícil. Né? Então, hoje em dia. Eu vou te falar. Com certeza. Mas é isso. Foi? Foi. Sim, professor. Marcelo, vai descansar, vai dormir. Renan, vai lá. Bruno, obrigado. Vê de novo. Amanhã eu vou mandar as 2 aulas que eu esqueci de mandar a primeira hoje. Hoje que eu consegui baixar. Amanhã eu mando as 2. Valeu, Renan. Boa noite. Professor. Muito bom. Boa noite. Valeu. Boa noite, galera. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau.